gente, assim, muito bom dia para todos, né? É um prazer muito grande estar aqui. Eu é que agradeço mais essa oportunidade, né? Como eu falei anteriormente, São João de Meriti é um município que, mesmo com todas as suas dificuldades, tem sido pioneiro, né, em estar valorizando a formação continuada do professor, promovendo esses eventos, né? Resgatando os professores que têm uma experiência significativa. Esclareço aqui que eu estou representando a equipe da Escola Marisa, porque sem essa equipe que está dando todo esse apoio, eu não teria construído o trabalho que hoje apresento para vocês, né? É um trabalho colaborativo. Agradeço bastante a possibilidade de estar aqui e, sobretudo, o encorajamento que essa prefeitura tem me dado em nome da Divisão de Educação Especial, né? Acreditando sempre no meu trabalho, nas minhas propostas. Eu sou a professora Magda Fernandes, estou lotada na Escola Marisa, sou professora e fisioterapeuta, sou colaboradora da implementação da habilidade motora, trabalho junto à equipe da educação física e também dando suporte nas turmas que seriam de educação infantil e classe de autismo do primeiro ano. Mas, inevitavelmente, você também convive com a outra turma, né, que a escola também tem classes que são comuns com crianças com transtornos e outras deficiências matriculados, né? Então, é um trabalho coletivo que eu venho apresentar hoje para vocês, na experiência que a gente está tendo da implementação do ensino remoto. Agradeço aos nossos gestores, né, por ter me concedido a oportunidade de estar aqui. Eu sou mestre pela Faculdade de Educação da Baixada do Rio de Janeiro, o trabalho que eu defendi foi em função do trabalho realizado na Escola Marisa. A gente vai ter uma surpresa aí e lançar uma espécie de livreto, né, em função do trabalho que foi desenvolvido e aprovado na defesa. Sou especialista em transtorno do espectro do autismo, em educação especial inclusiva, pedagoga, orientadora educacional e fisioterapeuta, né. Agora, o mais importante é que a gente é professor da educação básica de São João de Meriti e que dentro da nossa sala de aula a gente tem autonomia para fazer um trabalho pedagógico de qualidade. Então, eu aproveito aqui também para resgatar o que foi falado ontem pela Keila, a importância do professor estar participando de outras questões, não é só buscar a formação continuada, não é só buscar conhecimento específico, é também buscar compreender as leis, as diretrizes, as políticas públicas locais que instituíram a educação especial em São João de Meriti, né? E a professora Florence também falou com muita propriedade do cuidado que a gente tem que ter com a família, não só da família de quem tem pessoas com transtorno do espectro do autismo, quantas famílias nem sabem qual é o transtorno ou deficiência que a criança tem, e tem outras questões que também precisam ser acolhidas no pedagógico da escola. Então, é com esse discurso que eu venho compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na Escola Marisa em tempos de ensino remoto. Vamos ver se... Entrou? Alguém sinaliza para mim se entrou? Entrou sim. Então, vamos lá. O tema que a gente traz hoje para debate é desafios e possibilidades no desenvolvimento pedagógico de alunos com TEA no contexto da implementação do ensino remoto, né? Vem um pouco da minha formação e para conversar com vocês sobre esse tema, eu resolvi contextualizar trazendo alguns aspectos legais e conceituais. Os aspectos legais, só para relembrar aos profissionais de educação que as leis, elas são muito bem elaboradas no nosso país. Então, a gente tem a Constituição de 1988, a gente tem a LDB de 96, a gente tem a Política de 2008, a gente tem o Decreto 7.611 de 2011, que institui o funcionamento do AEA, a gente tem a Lei Berenice Piana, especificamente falando sobre a pessoa que tem o transtorno, que institui a pessoa com transtorno do espectro do autismo como deficiente somente para termos legais, para que seja garantido o direito que as outras pessoas com deficiência têm, mas ele é uma pessoa que tem um transtorno. A LBI, de 2015, é a atual proposta, né, que está em vigor, que é um assunto muito polêmico, tem que ter uma live só para essa discussão. Eu acrescento aqui a lei que foi instituída em 2017, em relação à pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo, por quê? É muito comum a gente só perceber isso quando ele chega na escola. Então, essa lei, ela, na verdade, foi criada para que os pediatras tivessem o conhecimento de, pelo menos, dos sinais de riscos, para poder
pedir ao responsável que investigasse as questões relacionadas ao transtorno do espectro do autismo. Então, é uma lei 13.438 de 2017. Então, a investigação começa de 1 ano a 1 ano e 8 meses, né? E, nesse sentido, a gente vai entender aqui, no nosso contexto, o autismo no plural, como sendo um transtorno que começa na infância e tem causas multifatoriais, que envolvem mecanismos genéticos, ambientais, afetando os aspectos funcionais do indivíduo, mais evidentemente na tríade, interação social, comunicação e comportamento. Os critérios são eminentemente clínicos, realizados em sua maioria por uma equipe interdisciplinar. Ele não tem forma física nem marcador biológico. Quando tem alguma forma física, algum marcador biológico, é alguma outra questão associada ao transtorno do espectro do autismo. E é preciso considerar que, de uns tempos para cá, as avaliações elas estão mais aperfeiçoadas, de maneira que muitas pessoas passaram aí por todos os níveis de desenvolvimento sem perceber que tinham características do transtorno do espectro do autismo. E hoje em dia a gente tem comportamentos muito sutis que podem ser desafiadores no âmbito da inclusão na sala de aula, mas que podem ser também contornados com estratégias criativas. E eles não necessariamente aparecem seguindo essa tríade da interação social, da comunicação e do comportamento. Então, a gente precisa ver isso com muito cuidado, sem julgar o comportamento de ninguém, para além da questão da deficiência ou transtorno. Temos a nova classificação, que vai mudar em 2022, né? Mas a que a gente está usando ultimamente é do DSM-5, que caracteriza a pessoa com TEA num guarda-chuva, né, num leque de opções, que se refere a um contínuo de quadros psicopatológicos, que vai variar de sintomas. Alguns têm sintomas graves, moderados, outros têm sintomas leves. Usualmente, surge antes dos 3 anos de idade. Ele respeita a questão de ser heterogêneo e depende do grau da necessidade de cada sujeito. A gente coloca no plural porque eu posso ter uma gripe e posso estar com dor de cabeça. O Lilce pode ter uma gripe e pode estar com coriza. A Márcia pode estar com uma gripe e pode estar com dor no corpo. Mas todas nós temos em comum uma coisa que é chamada gripe. Então, a gente não pode classificar as pessoas num pacote, numa caixinha fechada. Essa é, no meu ponto de vista, a grande vantagem dessa nova classificação, que deve mudar ainda a partir da nova avaliação aí dos manuais de psiquiatria. E a gente traz aqui como a pessoa com transtorno é avaliada nesse sentido, né? Não vou desmembrar para vocês, porque depois vai ficar disponível. O que é mais importante saber é que tem um nível de pouco apoio, um nível com apoio substancial e um nível com apoio muito substancial. É bem verdade que é conhecido já por grande parte das pessoas que trabalham com quem tem o transtorno, que esses níveis eles variam muito de acordo com a comunicação e com os comportamentos. À medida que a pessoa não consegue estabelecer uma forma de comunicação, não necessariamente uma linguagem verbal, ela começa a ter um comportamento diferenciado. Ela pode se tornar uma criança agressiva, ela pode se tornar um adolescente arredio, mais introspectivo. Então, as coisas vão acontecendo numa sequência, como é no relacionamento e no desenvolvimento humano, né? Uma relação processual. E pensando em trabalhar pedagogicamente com esses alunos, como é que a grande parte da equipe da Escola Marisa trabalha, né? A gente traça um perfil pedagógico por meio do PEI. Então, no PEI, independente do modelo que você for usar, o que você tem que levar em consideração é os pontos fortes que esse aluno apresenta, os pontos fracos que você precisa desenvolver com mais frequência, os fortes você pode usar como uma carta na sua manga, né? Os objetivos que você tem que transformar à luz do nível de desenvolvimento que ele está, as estratégias que você pode criar e a relação aluno-professor e pares discentes, né? Então, esse é o nosso formato de trabalho. O PEI, independente do modelo que você usar, a gente tenta responder. O que é importante ensinar para esse aluno? Quando ensinar? Qual é o momento do desenvolvimento dele que esse conteúdo pode ser explorado? Como ensinar? Quais as estratégias a gente vai usar? E, a partir disso, a gente tem um trabalho pedagógico nesse formato. Aluno, professor, entendendo aqui o aluno como aluno e seus pares discentes, utilizando dicas verbais, pistas visuais, imitação, negociação e criando estratégias baseadas no interesse do aluno. Por quê? Porque a literatura, numa revisão de literatura, a gente
conhece, né, tem dados de que os alunos com transtorno do espectro do autismo e outras deficiências respondem bem às dicas verbais, às pistas visuais, à negociação, à imitação. E, sobretudo, qualquer tipo de aluno responde bem quando você resgata o interesse dele. Hoje, certamente, vocês se inscreveram nessa palestra pelo título, pela pessoa que está falando, por algum motivo que resgatou o seu interesse. Então, a gente, enquanto professor ou profissional de educação, quando lida nas relações de ensino, tem que respeitar sempre o interesse do aluno de uma forma ampla, não de um aluno especificamente, né? E o professor, ele tem essa característica de ser criativo e conseguir articular isso com propriedade. E aí, o nosso tema em questão veio a pandemia, que assustou todo mundo, mudou a dinâmica de vida profissional, mudou a economia, mudou os sentimentos, mudou a atitude de algumas pessoas, trazendo aí para a gente muitos desafios, uma nova rotina, mas, sobretudo, algumas possibilidades, né? Como eu falei anteriormente, eu prefiro focar nas possibilidades de maior interação, da gente estar fazendo congressos que seriam fora do Brasil, da gente estar conhecendo, ouvindo palestras que são de outro estado, que provavelmente a gente não teria possibilidade de conhecer, de participar, se fosse pagar passagem, providenciar viagens, de conhecer o nosso próprio aluno mais de perto, o nosso filho, né? Esse afastamento que existe da família, do aluno que tem um transtorno do espectro do autismo, ou do aluno que tem deficiência, ou de qualquer aluno pela correria da vida. Então, de uma certa forma, essa pandemia ela nos trouxe uma aproximação maior de quem convive conosco. E a partir disso, eu trago como os principais desafios que a nossa equipe da Escola Marisa encontrou. E eu acho que não é diferente das demais equipes de qualquer rede municipal ou particular de ensino, né? Os recursos tecnológicos precários para os alunos e profissionais, porque a gente não estava preparado, não esperava isso, então, como não estávamos acostumados a mexer com muita tecnologia, nós tínhamos instrumentos básicos, um celular comum, um computador que, no meu caso, é dividido com meu companheiro, eu não tenho filhos, tem pessoas que dividem o computador ainda com seus filhos, né? A dificuldade de envolvimento dos responsáveis, porque, a princípio, existe aquele distanciamento. O professor ensina, eu educo. Mas, na verdade, a gente começou a história aí na educação infantil, sabe que lá na frente isso se inverte, né? O responsável começa a querer entender que o professor também tem que passar alguma coisa a respeito ao cotidiano do aluno. E que, na verdade, são coisas que se complementam. Então, é importante a gente saber qual é o nosso papel de mediador da aprendizagem e qual é o nosso papel no contexto dos parâmetros educacionais que regem a nossa sociedade ao momento que a gente se relaciona com o nosso aluno. A mudança repentina de rotina, no caso da nossa clientela, né, discente, que é mais gritante, a dificuldade deles é grande quando a gente troca a rotina, mas eu não tenho, até agora, nenhum transtorno identificado e também tive uma dificuldade muito grande em conviver com essa nova rotina. Acredito que muitas outras pessoas também. Tive que retomar o uso da agenda, usar quadros de avisos, tive que comprar um calendário grande para anotar as coisas, enfim, estipular um horário para fazer exercícios, porque andei num quadro meio entristecido. Então, para superar tudo isso, a gente precisa realmente criar uma rotina diferenciada, né? E, sobretudo, a falta de conhecimento sobre alguns recursos, entre outras questões a mais, né? A gente vem lutando com isso, estamos aqui hoje numa palestra online, e o tempo todo falei, vamos fazer o teste, vamos ver se funciona, porque cada dia cria-se um recurso novo, aí você prepara tudo, na hora o recurso não entra, então a gente tem que lidar com o que é imprevisível, né? Trago aqui uma foto de ilustração, que é uma rede de conexão com todos os outros objetos, né, tecnológicos, sejam de alta ou de baixa tecnologia que a gente pode utilizar. E qual foi a nossa saída? Nós nós calçamos as sandálias da humildade e entendemos, enquanto equipe da Escola Marisa, que era necessário um trabalho colaborativo de verdade, que todo mundo precisaria se unir para uma rede de conexão, porque
as coisas boas, elas vêm de onde você menos espera. Então, às vezes, um coordenador de turno, às vezes o porteiro da escola, ele domina uma tecnologia, ele sabe fazer um vídeo, ele sabe criar uma arte. Então, foi uma rede de conexão que a gente tentou montar junto à gestão da Escola Marisa. Tivemos algumas reuniões para que tudo fosse traçado de forma colaborativa, né? E assim foi feito. A gente foi experimentando com muita seriedade, com respaldo teórico, né, com respaldo em experiências anteriores, as possibilidades de implementar esse ensino remoto diante das dificuldades da nossa rede municipal, das nossas famílias e do contexto dos nossos profissionais de ensino. Então, a nossa saída foi montar essa rede de conexão, contando com a ajuda de todos os profissionais envolvidos. E para uma nova rotina, o que a gente orientou, né? Que as pessoas, especialmente que têm o transtorno do espectro do autismo, pudessem estar fazendo com em casa ou que seus responsáveis pudessem fazer com eles. Criar um cantinho de estudo, usar o uniforme como chamarisco para o cantinho, aqueles alunos que não têm uma rotina muito forte do uniforme, porque senão isso também se torna um transtorno, e para isso você precisa conhecer bem o aluno, criar uma rotina semelhante à que o aluno já vivia na escola. Se ele fazia uma atividade antes da merenda, tinha merenda e fazia uma segunda atividade, vamos respeitar essa sequência. Se ele fazia atividade, lanchava e ia embora, então vamos respeitar essa sequência em casa também. Vamos fazer uma série de atividades e depois de fazer essa série de atividades, é hora de ir embora, é hora de lanchar. Algumas mães fizeram, inclusive, o momento do lanche, o que é muito interessante. Uma outra saída que a gente encontrou foi mostrar fotos da escola fechada e explicar. Não precisa ficar evidenciando o tempo todo a questão da pandemia, os riscos que a gente está correndo, e sim as coisas práticas e funcionais. A escola está fechada por uma medida de segurança, os profissionais que estão lá para atender no aspecto tal, os alunos não estão frequentando, os seus colegas estão fazendo as atividades no mesmo formato que você, mostra fotos, vídeos dos colegas fazendo as atividades remotas, né? Existe uma tecnologia que eu não tenho no meu computador, que você ainda muda o fundo do computador, né? Então, tem uma amiga minha que trabalha com pessoas que têm deficiência, mas ela é professora de matemática e já é da universidade. Ela dá aula na Estácio de Sá e ela conseguiu, porque no computador dela ela botou a foto do ambiente da sala de aula em tempos de ensino remoto. Não para o aluno que tem deficiência, para todos os alunos, né? Mas esse recurso eu ainda não tenho. A gente retoma aqui para a rede de conexão e após essa rede de conexão e a introdução dessa rotina junto aos responsáveis profissionais, a gente mudou também a nossa rotina interna. Aquele quadro que eu apresentei para vocês, que tinha dicas verbais, pistas visuais, imitação, negociação e as estratégias baseadas no interesse do aluno, ele não pode cair. Ele é a base do nosso trabalho. Pode não ser nesse sentido que eu estou apresentando para vocês, nem como eu faço, mas a grande parte dos profissionais da Escola Marisa trabalham nessa linha, né? Então, aqui entrou uma palavrinha mágica. Aluno, como eu falei para vocês, aqui eu me refiro a aluno e seus pares discentes, professor e a família, muito importante, que foi colocada nas duas palestras anteriores, né? A partir daí, nós começamos com as possibilidades. Então, a primeira ideia a ser lançada foram as postagens no Face. A Escola Marisa é uma escola especial. Por ser uma escola especial, ela tem uma equipe técnica, e a equipe técnica ela é dividida. Então, nesse trabalho, nós fizemos uma divisão de tarefas. Algumas pessoas da equipe técnica ficaram responsáveis por postagens para o grupo total de alunos no Face, em determinados dias na semana, e nos grupos de WhatsApp para suas turmas ou alunos que a gente considera atendimento individualizado, que tem um nível de comportamento mais complexo. E aí começaram os primeiros debates, porque nós começamos a postar no Face, entendendo que o professor continua sendo mediador do processo de aprendizagem. O responsável, ele vai ser apenas o interlocutor. Então, as postagens, às vezes, ficam grandes. A descrição precisa ser bem clara, porque você que escreve, você sabe o que você quer. A pessoa que está lendo, ela não é obrigada a entender o que você quer. Então, a gente teve que fazer assim, uma descrição com a clareza de detalhes, né? E esse foi o primeiro embate, porque eu costumo escrever muito e sou repetitiva.
Assim como eu falo e repito as coisas para dar ênfase, assim eu sou na escrita. E a gente começou a conversar no grupo de Zap, enquanto equipe, se isso estava valendo a pena, porque é cansativo, né? Então, a gente chegou ao ponto de conversar sobre o número de atividades, a quantidade de atividades que estavam sendo enviadas por dia, o tipo da postagem que estava sendo feita, né? E a gente entrou em debate justamente por conta disso. Eu defendo que realmente tem que ter uma linguagem clara, objetiva, e às vezes detalhada. E é importante também a gente ilustrar com a nossa foto, com o nosso depoimento, né, com a nossa imagem, seja o vídeo, seja uma foto. Recorte, colagem existe, as atividades estão aí para isso. A gente não cria mais nada nesse mundo, a gente cria em cima daquilo que já foi criado. O diferencial do professor é conhecer o seu grupo de alunos e transformar aquela atividade que alguém pensou com todo carinho na realidade que ele está vivendo. Então, é isso que a gente começou a fazer e tem mantido, né? Mas não paramos por aí. Achamos que a partir daí a gente precisava de alguns outros recursos, né? Então, numa outra experiência referente à classe de autismo, né? 01, que hoje é composta por alunos da educação infantil e alunos do primeiro ano, nós tivemos uma vivência diferente, porque como é um grupo de Zap, a gente entendeu, enquanto profissional de ensino, que eles precisavam ter uma rotina visual mais apropriada para a faixa etária deles. E essa turma, eu trabalho com a professora Bruna Consensa e com a professora psicopedagoga Luciana Alves, em parceria. Nós damos o suporte pedagógico para a Bruna. A Escola Marisa, ela tem essa dinâmica. A gente compreende que o melhor trabalho, independente de ensino remoto, é a bidocência, que não existe ainda no nosso município. Então, a gente tenta fazer uma bidocência interna. A gente tenta trabalhar em dupla ou em trio, fazendo com que todos os profissionais tenham o mesmo valor, na sua opinião, no seu planejamento, na sua atitude dentro da sala de aula ou na sua atitude virtualmente falando. Então, é nesse sentido que esse trabalho se apresenta. Essa turma foi avaliada pela equipe de referência do nosso município, que é o CAEA. A gente sabe que a avaliação inicial, ela perde um pouco do valor, porque a criança se desenvolve a cada dia e muda, né? E nós tivemos contato com esses alunos apenas virtualmente. Então, nós criamos uma rotina diferente, criamos um estudo de caso, que é um roteiro pequeno que foi disponibilizado para vocês podem utilizar se acharem que é interessante, e criamos também um portfólio para registro das atividades realizadas. Começamos com postagens no mesmo formato do Face, mas entendemos que, por serem alunos pequenos, por não terem contato com a escola, a gente precisava criar uma rotina. E assim foi feito. Pedimos para a professora Bruna, que trabalha conosco, para fazer a rotina do calendário, que seria a rotina usual da Escola Marisa. E ela fez para a gente essa rotina, né, com as músicas do... Eu não sei se vai passar. Mas, enfim, a gente está aqui, ó. Ela fez o calendário, a chamadinha, colocamos a foto de uma atividade, a hora do lanche, como acontece no presencial da nossa escola, né? Continuando, a hora do lanche com a música, a escovação de dente, a foto de uma nova rotina e o que é muito importante para o aluno, dizer que acabou, porque é assim que a gente trabalha com a rotina, não só com a pessoa que tem transtorno do espectro do autismo. Na minha época de formação do primário, a professora escrevia no quadro essa rotina e ia apagando aos poucos tudo o que tinha acontecido. E muitos dos alunos, por falta de comportamento, não participavam do recreio, essas coisas. Então, tudo já era pontuado através de uma rotina que dá um direcionamento para a sequência didática daquilo que a gente quer fazer. A gente tentou introduzir a questão da frequência, do controle de frequência através do formulário Google, muitas mães não alcançaram, então nós resolvemos ficar com o nome completo, a foto da criança após a mãozinha. Evoluímos para uma nova dinâmica, né, que está aqui. Eu posso mostrar para vocês, essa nova dinâmica é a música da Turma da Mônica, que ela já inclui as duas músicas iniciais, e a gente sempre tenta colocar uma coisa nova para atrair o nosso aluno, é de tão pouca idade, né? Então, a partir desse trabalho feito com essa turma, a gente começou a ampliar esse nosso leque
de buscar formas de mediar essa relação remota, né? Fizemos algumas visitas presenciais, não foram feitas com o intuito de trabalho pedagógico, mas, inevitavelmente, as pessoas perguntam e você já aproveita a ocasião para dar os informes de como as coisas estão acontecendo, para estimular os alunos e os responsáveis, né? Temos aqui 2 alunos que eu consegui autorização. Mediação pelo Zap, elas aconteceram direto, existem muitos responsáveis que pedem para a gente, dá para você gravar um áudio falando, né? Tem adulto nosso que diz que não vai fazer atividade porque a mãe não é a professora, então numa conversa você fala para ele, ela não é só professora, mas eu sou a professora, eu estou aqui do outro lado, tentando fazer da melhor forma possível com que o conhecimento chegue até você, vou te pedir para você fazer, aí é o que a gente fala que é a tal negociação, né, que a gente faz pessoalmente, sendo realizada através do Zap. Temos aqui um outro modelo, que a gente foi evoluindo através dessas conversas, né, que nós tivemos, e a gente chegou a um consenso de o quanto era importante, mesmo que a gente se sinta ainda um pouco constrangido com a nossa imagem, filmando, né, eu fiquei, assim, surpresa, né, porque na educação infantil você faz caras e bocas, eu falei assim, nossa, como eu sou gritante para os olhos dos meus alunos, porque quando você grava, né, mas aí depois eu me conscientizei de que é isso mesmo que chama atenção. Existem alguns programas, inclusive para trabalhar com o transtorno do espectro do autismo, que são voltados para a linha da afetividade. E um deles prima muito pelo sensacionalismo, né? Pelo seu gestual, por uma caixa que você coloca o material dentro. Então, acho que a expressão, a forma como você chega, sentar no chão, chegar na altura do aluno, isso impacta bastante. Impacta não, afeta bastante o aluno na questão da aprendizagem. E aí a gente resolveu criar videoaulas. Algumas não são videoaulas, são apenas uma chamada para fazer a atividade. E outras a gente até pode considerar que são videoaulas, porque a professora aparece fazendo a atividade que ela propõe para os alunos. Tudo num tempo curto. A gente sabe que o limite não é muito grande de ficar, né, focado somente naquilo que a gente está propondo ali naquele momento. Fizemos algumas chamadas por vídeo, vamos ver se essa daqui entra, gente, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que não entra nesse formato de apresentação. Mas, enfim, são chamadas que a gente faz aqui, ó, dica de ouro, né? A gente trabalhou algumas questões relacionadas aos Jogos Olímpicos, e aí tem que ter um aperitivo, tem que ter uma coisa que chama atenção. Então, eu coloquei a peruca verde e amarela, coloquei flu-flu verde e amarelo na torcida. Então, o chamarisco era assim, eu estava torcendo pelos medalhistas de ouro da nossa Olimpíada, mas também para que cada aluno fosse nosso medalhista, né? Então, um avatar, um desenho que você coloca, tudo isso chama muita atenção do aluno e é um instrumento que pode ser usado a seu favor. É sempre bacana você estar estimulando nesse sentido. Tivemos ainda a entrega do material impresso, né, os cadernos pedagógicos, aqui estão as 3 professoras que trabalham mais diretamente com essa turma, a professora Bruna, a professora Luciana, que é psicopedagoga, e eu, a professora Magda Fernandes, né? Então, a gente entregou o portfólio que a escola imprimiu para os alunos dessa classe, entregamos também o caderno pedagógico e fizemos todas as transformações necessárias para a realização dessa atividade através de áudio, de videochamadas e de videoaulas também. Foi muito bem sucedido esse trabalho. Trago aqui algumas devolutivas dos alunos no mesmo formato de aprendizagem, que aqui também a gente precisou pensar com muito carinho, para não prejudicar o nosso aluno na avaliação, porque aqui a gente havia sugerido a construção de um bolo. A gente tem um projeto Mãos na Massa e que indiretamente desenvolve habilidades motoras pela qual eu sou responsável, né? E aí você vê a diferença da devolutiva. A primeira criança, ela tem um nível de comportamento bem complexo. A segunda criança, ela está num outro processo de desenvolvimento. Mas as 2 mães tentaram fazer as atividades junto com as crianças. Uma delas só comeu o bolo, a outra construiu o bolo junto. Vocês podem ver, né, as fases da preparação, ela se arrumou, ela pousou com o bolo. Então, quer dizer, a gente tem que respeitar
inclusive isso, porque todo mundo está num momento muito difícil. Então, o professor ele tem que se salvaguardar também da ansiedade dele, né? Nós que somos muito ansiosos, eu particularmente, pela minha fala, vocês podem perceber, eu tive que ter um repensar sobre essa prática pedagógica de como avaliar e do que considerar, porque é muito confuso você transformar o seu ambiente de casa num cantinho de estudo e promover atividades com seu filho, que está ali com você o dia todo, toda hora. Você fica com o filho das outras pessoas 3, 4, 1 hora. É difícil para a gente transformar, invadir a nossa casa, né? E transformar num ambiente de estudo. Então, tudo isso foi considerado nesse sentido. Temos aqui a coisa mais linda, olha, porque as mães são excepcionais. As mães, eu digo, os responsáveis, né? Isso aqui foi a iniciativa de uma mãe. A gente postou a atividade, geralmente com uma foto ilustrativa ou um vídeo, e ela fez a montagem do passo a passo. Dela, eu copiei as outras montagens que eu mostrei para vocês. E aqui vocês podem ver outro nível de desenvolvimento. Já é um aluno adulto, e a gente sugeriu uma atividade para trabalhar a habilidade motora com aqueles papéis coloridos que são adesivos. É caro, só que no corpo da atividade a gente também falou que poderia fazer papel, pintar e colar rolinhos de durex. E não foi um motivo para que essa mãe que trabalha, que tem outras questões para além de cuidar do seu filho, fizesse a atividade. E temos aqui o aluno Thales, que é um vídeo também, mas eu acho que os vídeos não passam nesse formato, ou eu não estou... ou eu não estou sabendo passar, gente. Né? Mas o Thales, ele está fazendo uma atividade em parceria com a sua mãe. Na verdade, eu selecionei para que ficasse em evidência a importância da presença do responsável, né, nas nossas atividades. Ela está incentivando a leitura e, na verdade, o trabalho é de habilidade motora. Ele precisa contar as letras de uma região, uma característica da região norte, e fazer um determinado movimento que nós orientamos enquanto equipe da habilidade motora. Então, se não tivesse a parceria, ele não conseguiria alcançar. Agora, eu não posso dizer que ela é mediadora, ela está fazendo uma interlocução. Aqui seriam vídeos para vocês verem o... Isso. Então, na verdade, era para ele construir um mapa conceitual e ele foi além, né? Ele explicou o mapa conceitual através de um cartaz. E a valorização do professor está justamente nisso. A gente criou um vídeo para divulgação. Trago aqui nesse outro lado um outro formato, uma outra fase de desenvolvimento, né? Que tudo deve ser aproveitado. Então, o que a gente quer mostrar aqui é a importância, né, o cuidado da família. Ela fala, baixa a mão, quer dizer, o cuidado dessa família, o tempo que essa família está dispondo para filmar a atividade para a gente. A gente aqui tem um outro formato,
que são coisas mais pontuais, né? Porque nem sempre você pode, mas que tem tanto valor quanto as outras atividades. Aqui nós temos... Está aparecendo uma coisa aqui, peraí. Bom, deixa eu ver se a gente consegue ver isso daqui. Recebi uma mensagem aqui da Bruna que o áudio não sai, mas não tem problema, são apenas músicas, né? E vocês puderam ver aí que o aluno... Deixa eu só mostrar para vocês o que seria uma... Experiência. Voltando aqui para vocês verem como é que é isso, ó, que é muito bonitinho. Basta que vocês se prendam ao que está escrito, ó. E aí vocês imaginam a voz da professora. É tudo de bom para o aluno, né? Vamos botar só aqui para a gente estar finalizando, para vocês terem ideia do que seria, o que a gente entende, né? Também não vai sair o áudio, provavelmente. É exatamente isso, gente. Só para vocês terem uma ideia, que é curto, né? É bem básico. Deixa eu ver se esse aqui entra para vocês. O que seria o apelo, né? Não vai sair o áudio. Então, na verdade, gente, é isso. A gente lembra aqui que autismo, a gente entende que o meu cérebro funciona diferente. É verdade, mas o meu coração sente como o seu. É preciso, sobretudo, ter muito respeito. Para além do autismo, tem uma pessoa, tem um ser humano.
Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando na Escola Marisa. A gente respeita o interesse do aluno, a gente aposta nas possibilidades dele, a gente respeita as limitações e tenta enfrentar essas limitações, dando a ele outras possibilidades de aprendizagem em tempos e modelo diferentes, né? O tempo é uma coisa que a gente questiona muito. Agora, em tempos de ensino remoto, como fechar essa questão do tempo? Como avaliar esse aluno, né? Então, eu não coloquei aqui, mas trago para vocês. A gente precisa ter cuidado na hora de avaliar esse aluno. Nós temos aí agora, em setembro, os relatórios, né? Então, é preciso ficar muito atento às respostas que foram dadas. Esse aluno não fez as atividades, mas ele interagiu, ele estava presente, a mãe passou as atividades para ele, a mãe entrou em contato com você, você viu alguma forma de desenvolvimento desse aluno? Ele não pode ser prejudicado. Foi difícil para a gente, está sendo difícil para a gente, que está dentro da sala de aula há muito tempo, né? 23 anos que eu estou aí na experiência de São João de Meriti, fora a experiência da rede particular, e ainda assim, como está sendo difícil estar articulando tudo isso? Não é fácil para esse responsável, não é fácil para esse aluno, não é fácil para qualquer tipo de aluno, para qualquer profissional. Essa é a contribuição que eu trago para vocês, agradeço aí a paciência, a credibilidade de todo mundo que quis assistir. Esses são os meus contatos, eu estou aberta aí para qualquer questionamento, adoro acompanhar os alunos que têm alguma dificuldade, dando as minhas sugestões. Tem o Face, que é a Magda Fernandes, a página do Face, Moab, Estado do Rio de Janeiro. Eu sou coordenadora Moab do Estado do Rio de Janeiro, estou como coordenadora do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando em parceria, né? Comecei como coordenadora de São João, em parceria com as coordenadoras municipais de ensino. Hoje nós temos Natasha em Belfor Roxo, Juliette em São João de Meriti, Charlene em Caxias, Moisés em Miguel Pereira, Renata Teixeira em Pati de Alferes, Bianca Burlandi no município do Rio de Janeiro, Leide em Nova Iguaçu. Estamos pensando aí em convidar novos conhecidos. Então, fiquem à vontade, quem quiser entrar lá na página também, a gente aceita doação financeira, mas, sobretudo, doação de tempo. O seu tempo, uma palestra sua, uma atividade que você fez, entra lá no site Moab, conhece a nossa instituição, né? A gente vem divulgando um trabalho sério, um trabalho que tem ganhado visibilidade, embora seja Movimento Orgulho Autista Brasil, tem pessoas de fora, é um grupo de pessoas que vocês também podem estar indicando, que a gente orienta, acolhe em cada região do estado do Rio de Janeiro, direcionando, olha, tem uma terapia aqui, ali tem um serviço gratuito que é de qualidade, aqui tem um grupo de mães que é funcional, que não é de enganação, uma coisa mais séria. Estamos aí nessa luta, contando aí com as perguntas de vocês para enriquecer mais ainda a nossa apresentação, tá bom? Então, gente, nós tivemos apenas uma pergunta lá em cima, que eu já vou responder, mas aqui a Daniele traz uma consideração interessante, né? Que ela escreve assim: percebi algumas dificuldades em receber as devolutivas. Foi aí que tomei a iniciativa de realizar videochamadas semanalmente com a minha aluna, né? E a Magda falou muito bem, né? Que a gente precisa realmente se adaptar para a realidade de cada um dos nossos alunos, né? Cada família tem uma história, tem uma vivência, e a gente precisa estar atento a isso, né? Muito interessante a colocação da Daniele. Mais alguém, gente? Alguém tem alguma pergunta? Mais alguém, gente? Já foi disponibilizado aí o link, né, da lista de presença, por favor. Colocar de novo no chat. Vocês entrarem lá. Não deixem de entrar. Bem, enquanto o pessoal vai se organizando ali para perguntas, Magda, gostaria já de te agradecer, tá bom? Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, por todo o seu carinho
em estar aqui hoje compartilhando as experiências da Escola Marisa conosco. É sempre um prazer te ouvir, é sempre um prazer poder contar com você. E esse ano, né, nós pensamos na representação dos segmentos, né, que nós temos dos profissionais da rede. Ontem nós tivemos a Keila, da Secretaria de Educação. Hoje você, além de ser professora, você faz parte do corpo técnico, né, da Escola Marisa, né, que faz um trabalho específico com os alunos autistas. E amanhã nós teremos uma professora de classe especial, nós teremos uma orientadora educacional também da rede, para nós termos essas visões diferentes, né, em relação a esse momento novo que a gente está vivendo. Né? A pandemia não acabou, nós ainda estamos aí nesse movimento remoto e híbrido para algumas escolas já, presencial e remoto. Então, a gente está aí reaprendendo novamente, né? Que a gente precisou parar o presencial e aprender o remoto. Agora a gente precisa também aprender o híbrido. Então, a gente vai a cada dia aprendendo e com a experiência de quem faz, né? A experiência de quem está buscando no dia a dia com o aluno, a gente vai trocando e vai enriquecendo a nossa prática, né? Eu entendo dessa forma. Pelo chat aí a gente vê que todo mundo gostou, né? Então aí os parabéns, né? As considerações sobre a manhã de hoje. Então a gente realmente só tem a te agradecer. E temos mais uma pergunta do Bruno. Sim, estou vendo aqui. Pode falar, Magda, daqui a pouco eu queria saber a pergunta, eu já vi aqui, pode responder? Aí? Então, como podemos criar elos mais fortes com os responsáveis desses alunos? Então, Bruno, é muito difícil, mas a primeira medida é realmente você estar ligando. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque foi o que eu coloquei anteriormente, assim, a questão do seu ambiente familiar. Então, quando eu comecei animadíssima com essa história de videochamada, eu percebi que a mãe queria marcar um horário, ou seja, ela queria arrumar a casa, mostrar o melhor dela, né? E essa não era a intenção, deixar ninguém constrangido. Então, acho que, às vezes, só o telefonema já ajuda bastante, sem o vídeo, né? Se você fizer uma chamada, falar, conversar, porque isso intimida um pouco, e a gente tem que estar ligando sempre. Para você não se perder, eu costumo trabalhar muito com a questão da rotina. Então, eu sou pontual e super profissional. Eu geralmente faço as chamadas no horário que o aluno estaria na escola, no horário que eu estaria atendendo esse aluno, né? Especialmente agora que a gente está voltando no semipresencial, ia ficar muito difícil se não fosse dessa forma. Então, para você estar criando aquela rotina, olha, eu vou te ligar dia tal hora, você trabalha todos os dias, eu vou te ligar sexta-feira, no final da semana, para saber como é que estão as atividades. Pode ser? Você só diz o dia, mas liga, né? A gente teve até a oportunidade, ou a necessidade, vamos dizer assim, de mandar uma carta telegrama. A gente tem um aluno que tem uma dificuldade econômica grande, aí ele a família ganhou um telefone, mas aí não consegue colocar crédito, né? Então, tem várias mensagens que eu mando na tentativa, eu até falei assim, vamos lá na casa desse aluno, não é um procedimento normal, mas o aluno não mora, né, assim, muito perto, e a gente não tem uma certeza, enfim, resolvemos primeiro mandar uma carta telegrama, mas acho que o telefonema é uma possibilidade que todos têm, mesmo quem não tem internet, né, mesmo quem não tem nenhum outro acesso, responde de uma certa forma, e a insistência, não são flores, né, a gente traz, claro, os resultados positivos, mas a gente tem vários entraves, existem mães que gravam áudios mal criados nos nossos grupos, dizendo que o aluno não está conseguindo fazer nada, como é que ela pode fazer? Aí você responde com toda cautela, às vezes é necessário o recurso da imitação, fazer para o aluno ver, segurar o aluno fazendo e depois ir desmamando, né? Então, tem que ter, assim, a gente tem que ter muita calma na hora desse contato e sempre registrar, tá, Bruno? Assim, registrar é o mais importante de tudo, porque agora, então, a gente está se dando conta de como é que a gente vai fazer um relatório fidedigno se a gente não tiver esse registro. E o registro está para além das fotos. A foto não pega tudo, existem famílias que não autorizam, né, a foto da videochamada, mas é importante que você tenha ali. Eu liguei no dia tal, eu falei dia tal, a gente tem uma ata de frequência, é responsabilidade nossa, a gente não pode prejudicar esse aluno. Tem aluno com devolutiva, tem aluno sem devolutiva, então a gente tem que estar respaldado. O professor tem que usar a sua linguagem técnica e todos os instrumentos que respaldam o seu trabalho pedagógico.
Não sei se eu te respondi, mas é isso que a gente vem tentando fazer, né? Tem aqui uma observação também, ó. Tem autista que não gosta de foto. Esse também é um detalhe, né? Então, a gente não pode, assim, exigir que o responsável fotografe, filme, a gente faz o apelo, mas se ele tiver como demonstrar de outra forma, a gente aceita. O importante é dizer que fez. E a gente fala várias vezes, ó, o importante é o objetivo da atividade. E a gente bota uma coisa bonita, colorida, né? Não sei, a gente tenta, mas assim, olha, a opção é, pode fazer com o jornal, pode fazer nas Olimpíadas, pode fazer com saco de mercado, com cabo de vassoura, pode fazer com avô, pode fazer com o tio, pode fazer com o cachorro, mas o objetivo que a gente quer é esse, especialmente nas turmas iniciais, a gente é bem claro, o objetivo é esse, a gente quer que a criança perceba esse aspecto nessa atividade. Você consegue fazer? E é muito bacana a devolutiva, a interação de algumas mães que também perguntam, olha, eu não alcancei, eu não consegui entender. Tem uma outra forma, além das possibilidades que você colocou, são alunos que não verbalizam, alunos que a gente não sabe se dominam a leitura porque ainda não foram oferecidos todos os recursos, né, para fazer esse tipo de apreciação, mas a gente tem que estar sempre disponível. E às vezes a gente também não sabe, a gente fala, vamos construir junto, né? Eu, Luciano e Bruno, a gente sempre fala no nosso grupo, podem fazer usando a criatividade de vocês. Quem sabe a gente também não pega e usa o jeito que vocês fizeram para fazer do nosso jeito com outros alunos. A gente vai trocando. É uma rede de troca, né? Tá ótimo. Mais alguma questão, gente, a ser respondida? Alguma dúvida, alguma pergunta? O espaço aí está aberto, ainda a gente tem um tempinho ainda. Não? Bem, Magda, então, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela sua participação, pela sua colaboração. A Escola Marisa, né, como um todo, toda a equipe, né, como você disse, você veio representar, nós só temos realmente a agradecer, né, a você e a toda a equipe por estar sempre conosco, tá bom? Muito obrigada mesmo, e a todos que estão aqui, eu gostaria, se possível, que todos abrissem as câmeras, né, aqueles que puderem, que quiserem, para a gente fazer uma foto agora do final. Magda, se quiser falar, se mais alguém quiser falar também. Eu que agradeço, Elisa, de coração, aí mais essa oportunidade, agradeço a todo mundo que ficou, né? Para mim é sempre muito gratificante estar trocando, eu sou uma pessoa que realmente tem essa característica de compartilhar tudo que eu vou aprendendo ao longo do caminho, espero que vocês possam também estar compartilhando o conhecimento de vocês, entendendo que, como a Elisa colocou, como outras pessoas também falaram, a gente não sobrevive se a gente não fizer uma rede de apoio. E a gente fala tanto com o nosso responsável que ele precisa de uma rede de apoio, uma rede que atenda na fisioterapia, na fonoaudiologia, na psicologia, mas cadê a nossa rede de apoio? A gente precisa se ajudar, a gente não pode criar inimizades dentro do campo de trabalho, você não precisa ter afinidade com os profissionais que trabalham com você, mas quando você entra na escola, você é profissional, então é sua obrigação respeitar, assim como no seu aluno, no seu colega de trabalho, as limitações dele, as possibilidades dele. Uns não gostam de escrever, outros não gostam de fotografar, não gostam de filmar. Claro que a gente vai dando um empurrão, é o que eu falei, são os pontos fortes, os pontos fracos. A gente empurra, não, cara, você fica bem fazendo esse vídeo. Não, vai lá, menina, você fica bem também gravando. Escreve que eu dou uma olhada para você, a gente bota no corretor. A gente não pode perder as estribeiras, né? A gente tem que ter um posicionamento enquanto equipe. Então, se a gente tem uma conduta, busca uma conduta com o nosso aluno, se a gente cobra essa conduta do responsável, a gente tem que ter essa conduta com o nosso profissional de educação, com o nosso gestor, com a nossa equipe pedagógica, com o nosso colega de trabalho. Eu penso dessa forma, e é por isso que eu estou aqui, compartilhando com vocês, acreditando que vocês também pensam dessa forma, assim como Elius e toda a equipe que está representando a Divisão da Educação Especial, assim como a Secretaria Municipal de São João de Meriti, né, que tem nos dado tanto apoio em tantos outros eventos, assim como esse que hoje trouxe a oportunidade de a gente estar compartilhando aí mais um momento de aprendizagem. Eu espero ter contribuído aí com alguma coisa para a construção do conhecimento de vocês, que vai ser eterna, né?